Tu és digno, Tu és fiel, Tu és justo, Tu és poderoso. E nós estamos aqui, ó Pai, com o único intuito: adorar, glorificar, exaltar o Teu nome. Espírito Santo, nosso amigo, companheiro fiel, que em todo tempo está conosco, fala aos nossos corações através da Tua palavra que será ministrada neste lugar. Entra em nosso ser, em nosso coração, como espada de dois gumes. Penetra o mais profundo das nossas almas com a Tua palavra, Senhor. Porque nós cremos que a Tua palavra, ela é poderosa para transformar o nosso ser. Doce Espírito Santo, nos dá um coração ensinável, um coração receptível, para que venhamos receber aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Sim, Senhor, usa o Teu servo como instrumento em Tuas mãos. Diminui o meu ser para que o Senhor venha crescer. Cala a minha voz humana para que o Teu Espírito fale nesta noite. Oh Jesus, nós estamos na Tua casa. O Senhor é o dono da casa. O Senhor é entronizado neste lugar. Então faz o Teu querer e a Tua vontade. Fala conosco, Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Glórias sejam dadas ao nosso Rei Jesus. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Muito feliz de estarmos aqui mais uma vez para adorar ao nome do Senhor Jesus. Não há outro, irmãos. Não há outro além dele. Ele quem deve ser entronizado, Ele quem deve ser exaltado. Como é bom cantar louvores a Ele, como é bom declarar palavras a Ele, como é bom declarar que Ele é santo. Mas nós precisamos ter os nossos corações voltados para Ele. Sabe, irmãos, o Senhor tem falado muito ao meu coração, e não só ao meu, há muitas pessoas aqui na igreja. Nós temos visto ultimamente palavras de exortação sobre a igreja. Nós temos visto ultimamente palavras de alinhamento sobre a igreja. O Senhor está trazendo algo novo, irmãos, para essa comunidade. O Senhor está trazendo algo novo para o seu povo. Mas para que nós venhamos receber o novo de Deus, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Nós não podemos receber algo novo se nós não estivermos preparados para receber aquilo que Deus tem de novo para nós. E nessa noite eu não ia nem pregar. Quem ia pregar era o irmão Damião. Mas eu acho que por causa de um equívoco nas datas, eu vim. Eu estaria na igreja, né? Mas não iria pregar como eu faço de praxe nas terças-feiras. E aí o Senhor, durante algumas semanas, Ele tem me dado algumas mensagens. E eu vou anotando tudo ali. E quando eu mandei para a Inai mandou assim para mim: pastor, quem é hoje? Eu digo: é o irmão Damião. Aí ela mandou 5 minutos depois: kkk, não é não. Eu digo: como assim? Eu digo: então sou eu. E aí o Senhor me lembrou de algo que eu tinha escrito há algum tempo atrás. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A partir do verso de número 17 até o verso 24. Estamos hoje muito felizes com a presença de Gabriel aqui. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Prazer conhecê-lo. Grande expectativa gerada em nossos corações.
Deus abençoe sua vida. Gabriel, irmãos, para quem não sabe, é noivo da nossa amada e querida Joana. Estão aí com o projeto. Logo, logo, em nome de Jesus, nós estaremos celebrando esse casamento. Eu já estou me convidando, tá, irmão? Você nem convidou, mas eu já estou me convidando. Efésios 4, a partir do verso 17 até o verso 24. Amém. A palavra de Deus vai dizer assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Espera aí, irmão, que o vento tirou aqui. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sabe, irmãos, se tem algo que eu e você precisamos fazer, exercer como cristão, é viver a nova vida em Cristo. Quem é nova criatura aqui, irmão? Se você é nova criatura, você precisa viver uma vida nova em Cristo. Se você é nova criatura, não dá mais para você viver das coisas passadas, das coisas antigas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele está preso, irmãos, em Roma. E desta feita ele está preso dentro da sua própria casa. Está lá em Atos capítulo 28, versículo 18. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Paulo estava em reclusão domiciliar, em prisão domiciliar. Um soldado cuidava de Paulo, mas ele não deixou de anunciar aquele que vive, Jesus Cristo. E Paulo havia sido preso porque ele amava o Senhor, porque ele pregava ao Senhor. Então ele levou gentios para dentro do templo. E quando ele leva os gentios para dentro do templo, as pessoas perseguem ele. Lá em Atos, no capítulo 21, a partir do verso 27, vai dizer assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou o recinto sagrado. Paulo havia sido preso porque amava Jesus mais do que qualquer outra coisa. Sabe, irmãos, eu queria que você refletisse em algo nessa noite. Até que ponto você ama Cristo? Até que ponto você está disponível para Cristo? Até que ponto você doa a sua vida para Cristo? Sabe, irmãos, naquela igreja lá em Éfeso, havia um grave problema. Uma divisão ética e cultural entre gentios e judeus. Uma verdadeira guerra dentro da igreja. Culturas diferentes, inseridas em um mesmo ambiente,
pessoas pensando de formas diferentes no mesmo lugar. Irmão, parece ou não parece a igreja de hoje? É ou não é semelhante a mim e você, irmão? Viemos de culturas diferentes, viemos de tradições diferentes, viemos muitas vezes de lugares diferentes, criações diferentes, e muitas vezes queremos colocar em prática aquilo que não está na palavra de Deus. Porque eu aprendi assim, a tal da síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Irmão, se você nasceu assim, vai morrer assim. Infelizmente eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Você é filho do diabo. Porque o Filho de Cristo Jesus morreu em seu lugar e disse que você teria uma nova vida. Então você foi transformado. E não é porque você mereceu não, irmão. É porque a graça dele nos alcançou. Nós continuamos sendo infiéis e pecadores, mas a graça dele nos alcança todos os dias. Aquela igreja lá em Éfeso, ela estava sofrendo uma grave influência pagã. E ela estava vivendo um grande desafio. Quando Paulo escreve aquela carta, ele estava dizendo para aquela igreja: irmãos, vocês precisam viver uma vida de santidade. Agora preste atenção, como viver uma vida de santidade em meio a uma cultura imoral. Meu Deus, irmão. Quando eu comecei a ler esse texto, eu só lembrei do Brasil. Como viver num país de uma cultura imoral. Irmãos, o mundo inteiro conhece o Brasil através de quê? Me perdoe. Me perdoe. O que é que o carnaval tem, irmão? Bunda e peito de fora. Me perdoem, tem que falar isso aqui. Cultura imoral. A igreja de Éfeso talvez não tivesse tão escandalosa esse nível de escândalo, mas eles eram imorais, eles não estavam nem aí para a santidade. E o apóstolo Paulo está chamando aquele povo para viver em santidade. Acorde, igreja, Jesus está voltando. Ou nós nos santificamos, ou nós nos perdemos. Nós precisamos fazer uma escolha. Um povo imoral, um povo idólatra. Irmãos, é ou não é o que nós estamos vivendo hoje? Imoralidade, idolatria. A gente conversava aqui domingo na EBD. As cartas de Paulo, irmão, não foram escritas só para aquela época, não. Elas foram escritas para hoje. Quando o Espírito Santo toma ali a vida de Paulo e começa a trazer esses ensinos, o Espírito Santo está trazendo um ensino que é vivo para todos sempre. Há um chamado para mim e você. Um chamado a viver em santidade. E é justamente dentro desse contexto imoral, idólatra, que o apóstolo Paulo vai escrever Efésios 4. E do versículo 17 em diante, irmãos, Paulo convoca aqueles irmãos para abandonarem a vida velha. Cutuca o irmão que está do teu lado aí para ele não dormir e diz assim: ei, você já abandonou a vida velha? Irmão, a Bíblia diz algo muito precioso. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E todos os dias, irmãos, quando eu acordo, eu me faço uma pergunta: se Jesus voltasse nesse exato instante, quando eu me aproximasse dele, ele diria para mim: servo bom e fiel, ou diria: eu não te conheço? Qual seria a frase que Jesus ia citar para você? Nós precisamos reavaliar. Eu falei domingo aqui: as nossas ações
e os nossos conceitos. Nós precisamos reavaliar as nossas condutas. O apóstolo Paulo estava chamando uma igreja que estava vivendo de roupas velhas. Jade pregou isso aqui, irmãos. Retire as roupas velhas. 12, 17, 15. Sim, eu não lembro quantas roupas tu... 11. 11. Eu pensei que era 15. É porque tem gente que tem mais. 11 roupas velhas para colocar vestes novas. Ensino, instrução. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra o que devemos fazer para viver em santidade. Você não pode chegar diante de Deus e dizer: mas Senhor, ninguém me ensinou. Isso é hipocrisia, irmãos. Se essa palavra não te ensina, você não conhece o Deus dessa palavra. Não são homens, é a palavra de Deus. Qualquer um pode ser usado pelo Senhor, assim Ele querendo. O Senhor usou uma mula. Ele pode usar qualquer pessoa. Então é sobre um Deus que nós precisamos conhecer, que Dona Esmeralda pregou aqui. Um Deus que para os gregos era desconhecido, mas para Paulo era um Deus de intimidade. Quem Deus é para você, irmãos? É um Deus de intimidade ou é um Deus desconhecido? Paulo, ele convida, ele convoca os irmãos de Éfeso para largar, retirar, tirar deles as roupas velhas e colocar uma roupa nova. E o apóstolo Paulo, irmão, sabia muito bem o proceder dessas coisas. Lá em Filipenses 1:21 ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: pouco importa se eu esteja vivo ou morto, a minha vida é para a glória do Senhor. Será que é assim, irmãos, que nós estamos vivendo? Será que nós entendemos isso? Será que nós verdadeiramente colocamos isso em nosso coração? Existe um propósito, existe uma razão, uma relação. Não importa o que aconteça, a nossa vida é para a glória de Deus. Está ruim, glória a Deus. Está bom, glória a Deus. Vai morrer, glória a Deus. Vai ficar vivo, glória a Deus. Não importam as circunstâncias, Deus precisa ser glorificado através de nós. Essa é a vida que nós precisamos levar todos os dias. Existia uma convicção no coração de Paulo. Paulo vivia por uma filosofia. Ó, irmão, a filosofia. A filosofia só é ruim quando a gente procura ela no mundo. Mas quando a gente procura filosofia dentro da palavra, nós vivemos uma filosofia bíblica. Aí nós vamos ter a coragem de dizer: para mim, morrer é lucro e o viver é Cristo. Aleluia. Essa é a vida que nós precisamos carregar. A Bíblia nos chama, irmãos, para colocarmos em prática a palavra. E muitas vezes nós lemos e não colocamos em prática. Deixa eu dizer algo para você. Não adianta você conhecer a Bíblia se você não a coloca em prática. Não adianta você ter versículos decorados se você não coloca em prática. Eu escutei uma vez um pastor ministrando a palavra, dizendo que foi expulsar um demônio. E aí começou a citar versículos bíblicos. O demônio disse: ei, essas palavras que você fala, eu conheço todas elas, mas o Deus que você serve, esse não tem poder para me tirar de onde eu estou. E começou a rir, a zombar da cara daquele homem. E o pastor disse que quando viu aquilo ficou assustado, botou a mão na cabeça do demônio e disse: saia agora, em nome de Jesus. Ele caiu. Aí ele chegou e disse: irmão, foi o que aconteceu aqui? Aquele homem cai de joelhos e disse: pastor, a minha vida está na lata do lixo.
eu tenho 2 famílias, e aí começou a confessar o seu pecado. Não é sobre palavras, é sobre intimidade com Deus, de amor, de graça, de intimidade. Será que nós estamos desenvolvendo essa intimidade com Deus? Para praticar a palavra, Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque aqueles que só ouvem enganam-se a si mesmo. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tiago está falando com uma comunidade que havia se tornado uma comunidade de hipócritas. Ouvia, entrava aqui e saía aqui, mas não praticava aquilo que ouvia. Uma comunidade cheia de pessoas hipócritas. E muitas vezes eu e você, irmãos, eu e você estamos nos comportando da mesma forma. Chegamos aqui nos domingos, vamos para a eclésia na quarta, vamos para culto de jovem, vamos para culto de oração na terça-feira, e temos atividade a semana toda, mas quando é na hora de colocar em prática, onde está o nosso Deus? Isso é hipocrisia. Cristo nos chamou para viver a palavra, escutar e colocar em prática, porque senão é enganação. Lembra o que é que domingo eu falei aqui, irmãos? O que é que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer? Cuidado, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Tem muita gente acreditando nisso. Timóteo, muito cuidado, preste bem atenção, não se deixe enganar. Cuidado com as vãs filosofias. Paulo, escrevendo sua carta a Colossenses, vai dizer isso. Irmão, tem muita palavra bonita, mas pouco fundamento em Deus. O fundamento precisa ser Deus. Você já reparou, irmãos, o que é que a gente faz hoje? A gente procura frases de efeito para impactar as pessoas. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Se cada versículo desse não impactar o seu coração, me perdoe, você precisa aceitar Jesus. Porque quem tem que lhe impactar não são palavras de pregadores. Irmão, é maravilhoso. Quando chega um dos meninos aqui, eu fico encantado ali. Eu digo, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus nessa casa. Quando eles falam frases, palavras, que eu tenho certeza que não são deles, é do Espírito Santo. Mas não é a palavra dele, é aquilo que sai da palavra de Deus. Se ela não causar impacto na nossa vida, nós precisamos conhecer Jesus. A palavra de Deus precisa produzir impacto em nós, transformar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que precisamos viver em obediência à palavra. Devemos andar em pureza e seguir os conselhos que o apóstolo Paulo vai dar lá aos Romanos, irmãos. Também citei aqui no domingo, Romanos capítulo 6. Quem já leu Romanos capítulo 6 essa semana? A palavra de Deus vai dizer assim: pois pelo batismo 6:4 morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim com ele ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma vida nova. Deixa eu perguntar algo para você. Cristo te chamou para viver uma vida nova, amém? Então por que você tem vivido a vida velha? Por que você tem tomado ainda a água da vida velha? Se Cristo te chamou para viver uma vida nova, nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos andar em novidade de vida. E essa vida nova, irmãos, é uma vida radical em Cristo. É uma vida que nos capacita a viver em amor, nos capacita a viver em obediência, nos capacita a seguir os seus passos, nos capacita a mudar os nossos comportamentos, as nossas condutas, as nossas palavras. Essa vida nova, ela nos capacita
a viver em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, e não serem enganados por aquilo que não é da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele vai dizer: não viva como viviam na vida velha. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos aprender aqui: não viva como viviam na vida velha. O apóstolo Paulo traz um grande alerta aos cristãos. Ele vai dizer: ei, presta atenção, não vivam mais como os gentios. Ele estava dizendo: vocês um dia foram gentios, mas hoje não é mais, vocês são cristãos. Irmãos, o que é cristão, irmão? Qual é o significado da palavra cristão? Pequeno. Sabe por que é pequeno? Sabe por que é pequeno? Porque a gente nunca vai conseguir chegar na altura de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós vamos nos aperfeiçoando até o nosso comprimento, a nossa largura, e crescendo para parecer cada dia mais com Ele. Mas você foi chamado para ser imagem e semelhança dEle. Ei, mas o plano foi desatado, o plano foi quebrado. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, retomou de novo o plano, e agora você está nas mãos do oleiro, sendo moldado para parecer cada dia mais com Ele. Não seja como os gentios. Ele estava dizendo: ei, não vivam da forma que vocês viviam antigamente. Ele estava dizendo: ei, não olhe para o mundo e deseje o que eles têm. Irmão, sabe uma coisa que me revolta? É quando um cristão começa a desejar o que está lá fora. Irmão, o que você precisa desejar, ele já foi entregue nas suas mãos. O sangue já foi derramado. O Filho já foi crucificado. Hoje você tem o maior privilégio que uma pessoa pode ter: o Espírito Santo está em você. Sabe o que é que você precisa desejar? A coroa de glória que está te esperando quando você chegar diante do Senhor Jesus. Nós não podemos viver como vivem os gentios, desejar o que os homens desejam, imitar o estilo de vida. Irmão, já prestou atenção? O que é que nós estamos fazendo hoje? A igreja, irmão, está imitando o mundo. Tem alguma coisa errada nisso. Porque o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios 11:1, ele vai dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de... E nós estamos procurando lá fora coisas para trazer para dentro da igreja, para atrair quem está lá fora. Irmão, se eles já estão lá fora, eles não vão ser atraídos pelas coisas que estão lá fora. Eles vão ser atraídos por aquilo que é diferente. Eles não vão ser atraídos pelas coisas que estão do lado de fora. Então, por que nós estamos imitando as coisas do mundo? Nós não precisamos imitá-los. Existe uma referência para mim e para você. Essa referência é Jesus Cristo. A nossa referência é Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer: não vivam como vocês viviam na vida velha. E ele vai dividir em três coisas. Como assim? Na vida velha, sabe o que era que vocês faziam? Tinham vaidade de pensamentos. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você: os seus pensamentos ainda têm vaidade? Se tiver, ainda tem roupa velha que precisa sair. Né, Jade? Tem roupa velha aí que precisa ser tirada. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivam como na vida velha. Então, tire os pensamentos de vaidade. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como era que os gentios andavam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. A NVT vai dizer assim: levados por pensamentos vazios e inúteis.
Irmão, o que é que ocupa o seu pensamento? O que é que tem ocupado o seu pensamento? A gente costuma dizer uma frase que fala assim: mente vazia é... Mas tem muita gente aí que está alimentando essa oficina. Tem muita gente alimentando essa oficina. Pensamentos vazios, pensamentos inúteis. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Quando você estiver pensando besteira, pega a Bíblia e vá ler. E diga assim: Senhor, em nome de Jesus, tira tudo isso do meu pensamento. Irmão, estou brincando não, funciona. Quando você começar a pensar em coisas que não devia, eu disse aos meninos, não foi? Eu acho que foi, David. Eu acho que foi para vocês, eu estava conversando com vocês e disse: quando você começar a pensar besteira, estiver sendo tentado, lembre de uma coisa. Olhe para a cruz e lembre o quanto Jesus sofreu por você. Agora não lembre só assim de visão não, lembre de sentir cada chicotada que ele levou. E deixa eu dizer algo para você: a chicotada não foi só com chicote não, tinha ganchos na ponta do chicote. Quando ela pegava assim nas costas dele, arrancava um pedaço da carne. Lembre disso. Lembre quando aquele soldado pega a lança e perfura a lateral de Jesus. Lembre de Jesus agonizando na cruz, tentando respirar. Irmãos, quem nunca viu a descrição de um médico da morte de Jesus, por favor, assista, para que isso nunca saia da sua mente. É só ir olhar no YouTube. Tem até um filme que fala sobre, eu não lembro agora o nome do filme, mas a gente passou na Eclésia o trecho do filme. Um cirurgião falando sobre o sofrimento de Jesus. Jesus ele estava preso nos punhos e nos pés. Ele tinha que fazer força nos pés, ralar as costas toda lacerada na cruz para poder inspirar. E quando ele soltava o ar, ele tinha que jogar todo o peso do corpo de volta. Lembre disso. Mas também lembre quando na hora de sua morte ele diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Irmão, se isso não for amor, eu não sei mais o que é amor. Se isso não for o verdadeiro amor, eu não sei o que é amor. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, ele está dizendo assim: rompa com os pensamentos humanos, retire a depravação da sua mente e comece a pensar em Jesus. Tire toda a impureza dos seus pensamentos. Paulo está dizendo: se afastem dessa vida, pois ela não tem paz, felicidade. Só existe uma, ela é Jesus. Precisamos buscar, irmãos, o conhecimento de Deus, pois é o conhecimento de Deus que nos leva ao caminho da verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. A salvação, ela começa com uma coisa bem simples: arrependam-se. O arrependimento é quem produz a salvação. E o que é o arrependimento? É uma mudança de disposição de mente. As psicólogas aqui podem explicar isso melhor do que eu, mas eu creio que eu estou certo, né, minhas amadas? Arrependimento é mudar o que está aqui, irmão. Porque a gente começa a mudar a nossa mente e o nosso coração é ferido, é atingido com o amor de Deus. Sabe qual é a minha oração, irmão? Sinceramente, a minha oração todos os dias é que o Senhor, Ele venha ferir os nossos corações, que o Senhor venha ferir o coração de cada um de nós com o seu amor. Violentamente, Ele venha com seu amor sobre nós. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme
por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Ei, metanoia! Nós precisamos de uma metanoia. Se tem uma chavezinha aí na sua mente, dá um giro nela. Ela precisa de mudança. Porque é a mudança de mente que vai fazer com que nós andemos, pensemos e sejamos pessoas fiéis ao Senhor. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Não ande como os gentios, porque os pensamentos deles são obscurecidos. Eles não conseguem ver. É por isso, irmãos, que hoje nós temos um grande número de pessoas deprimidas. Porque elas não conseguem achar a verdade. Elas não conseguem se encontrar. Como é que vai se encontrar, irmão? Como é que vai se encontrar se não encontrar Jesus? Você não consegue encontrar você mesmo, porque a sua natureza está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos mudar a nossa mente. Mas a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmão, você é incrédulo? Não, né? Então a sua mente está transformada em Cristo Jesus. Amém! E o apóstolo Paulo vai continuar. Versículo 18. Ele vai falar: o nosso problema na vida velha é a dureza do coração. Irmão, eu nunca vi. O apóstolo Paulo está falando de pessoas incrédulas. Ele vai dizer assim, que o incrédulo encontra-se escravizado pela dureza do coração. Tornou-se insensível porque o pecado o controla. Mas a gente está vivendo isso dentro da igreja, irmão. A gente está dentro da igreja. A gente confessou Jesus como Senhor e Salvador. E a gente continua com o nosso coração duro. É por isso que Paulo está escrevendo para uma igreja. Ei, nós não somos apenas privilegiados. Existiam irmãos assim lá na igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo dizia: o problema é o coração de vocês. O coração de vocês está duro demais. Vocês estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que estão vivendo, pela dureza do seu coração. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa para dureza é poroses. Poroses, irmãos, representava o poros, que era uma pedra mais dura do que o mármore. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o seu coração está mais duro do que o mármore. Mas em nome de Jesus, se você tiver dureza no coração, em nome de Jesus, eu declaro que hoje, irmão, em nome de Jesus, essa dureza vai ser quebrada. A palavra de Deus, ela diz que Ele vai arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, porque o coração de carne é aquele que obedece ao Senhor, é aquele que ouve a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles irmãos estavam com o coração duro que nem pedra, e a sua consciência estava cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Não conhece a verdade, irmão. Não conhece a verdade. Qual é o versículo que tem ali na porta dessa igreja, irmão? Quem é a verdade? A palavra de Cristo. É só nela que encontramos a verdade. É por isso que Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração do homem. Irmão, nós somos enganados pelo nosso coração. E deixamos coisas entrar nele que não provém do Senhor. Mas em nome de Jesus, o Senhor está liberando hoje uma unção sobrenatural sobre a sua vida, uma transformação da sua mente que outrora estava cauterizada, do seu coração que um dia foi duro, mas hoje, em nome de Jesus, está sendo transformado. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a superar as corrupções do nosso coração, as contendas do nosso coração.
e permitir que o nosso coração seja transbordante do amor, da graça e do poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 7. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, a partir do verso 16. Preste atenção, irmãos. Mateus 7, a partir do verso 16. Pelos seus frutos os conhecerei. Irmão, sabe a coisa mais errada? É quando muitas vezes nós olhamos para esse versículo, pelos frutos conhecerei, e a gente achar que os frutos que Jesus está falando são pessoas que nós estamos dando a Ele. Jesus está falando dos frutos do Espírito, tá, irmãos? Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas. Ele vai dizer assim: pelos frutos eu conhecerei vocês. Quais são os frutos que nós temos produzido? Vamos lá. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Irmão, preste atenção. Se o fruto do Espírito está no seu coração, você não consegue produzir coisa ruim, porque você é dominado pelo Espírito Santo. Agora, irmão, se tem coisas erradas na sua vida, é porque o fruto do Espírito ainda não tomou conta do seu coração. Então hoje é dia de você dizer: Senhor, aqui eu estou, enche o meu coração com o fruto do teu Espírito. E Ele faz, irmão. Vamos continuar. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada onde? No fogo, irmão. Sabe que fogo é esse, irmão? Aqui Ele está fazendo. Jesus ele é sensacional, porque ele traz parábolas para que a gente possa entender. Quando você pega o galho que não presta, você joga no fogo. Mas Jesus está dizendo aqui: pessoas que não têm o fruto do Espírito, que produzem frutos ruins, vai queimar eternamente no fogo do inferno. É duro, irmão, mas a gente precisa dizer a verdade. Nós assumimos um compromisso com essa igreja, todos os seminaristas, todos os membros dessa igreja, que nós viveríamos a verdade da palavra. E a verdade da palavra é que ela nos confronta. Porque se ela não confrontar, não é a palavra de Deus. Porque sempre existe algo na minha e na sua vida que precisa ser consertado. Sempre, irmãos. Porque nós estamos no processo até nos tornarmos varão perfeito. Quando é isso? Quando nós estivermos com Ele na glória. E Ele continua: assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muito milagre? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Irmão, isso aqui é muito duro. Muita gente pousando de bacana, mas com o coração podre. Muita gente, apóstolos, né? Chamando anjos que nem existem, né? Fazendo curas, milagres, maravilhas. Mas quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, porque pelo fruto
eu conheço os meus servos. Em você não existe o fruto do Espírito. O que é que ele faz com o galho que não dá fruto? Joga no fogo. Isso precisa gerar um temor em nossos corações, irmãos. Isso precisa gerar um temor em nossos corações. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. O versículo 19, ele vai dizer que a nossa natureza velha era impura. A nossa natureza velha era uma natureza impura. Efésios 4, versículo 19, vai dizer assim: os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que essas pessoas aqui, nada mais consegue pará-los. A carne já dominou o seu ser. Uma triste realidade que nós vivemos hoje. Muitas pessoas dominadas pelos desejos carnais. Pessoas que já não têm mais vergonha do seu pecado, que torna o pecado público e tô nem aí. Irmãos, é o que mais tem hoje no nosso país. Presidente e ex-presidiário, senadores que já foram presos, deputados estaduais e federais que não estão nem aí. Sou corrupto sim, e daí? Já não tem mais vergonha do seu pecado. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Essas pessoas já estão sem solução. Mas por quê? Vocês não costumam dizer que Cristo é a solução. Sabe qual é o problema, irmãos? Jesus, ele vai ensinar que a gente não deve jogar pérolas aos... Existem pessoas que não querem Jesus. A triste realidade. Existem pessoas que não querem Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas sentem desejo de possuir aquilo que não é deles, que pertence aos outros, de satisfazer os seus próprios caprichos em detrimento de qualquer pessoa. Eu estou nem aí para você. Esse é o retrato da sociedade brasileira. Uma sociedade corrupta, uma sociedade idólatra, uma sociedade mergulhada na imoralidade sexual. E aí a gente diz: ah, mas fulano e cicrano é corrupto. Ele é corrupto porque você o elegeu. Você é tão corrupto quanto ele. É triste, né, irmãos? Mas é a verdade. Vivemos em meio a uma sociedade que está descarada. Os outdoors não têm mais pudor. Mulheres nuas ou seminuas nas esquinas das ruas, expostas em outdoor, nas redes sociais, para que todo mundo veja. A moda agora é ficar grávida e tirar foto de calcinha e sutiã. Irmãos, eu sou do tempo que se eu entrasse no quarto e minha mãe tivesse de calcinha e sutiã, ela pulava embaixo do lençol. E olhe que eu não sou velho, tá? Eu sou um jovem que por eventualidade ficou com a barba branca. Isso acontece nas melhores famílias. Irmãos, nós estamos inseridos nessa sociedade. Uma sociedade impura. E Paulo, ele está alertando aos irmãos de Éfeso que nós precisamos ter cuidado com o lugar, com a sociedade em que nós estamos inseridos. Aí ele vai trazer agora o que nós devemos fazer. Nós precisamos viver a verdade que vem em Cristo. A verdade que está inserida em Cristo. O versículo 20 e o 21 vai dizer: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fosse instruído, segundo é verdade em Jesus.
Paulo vai trazer um ensino que nós devemos levar em nosso coração. Aprender com Cristo. Preste atenção, irmãos. Aprender com Cristo e não aprender sobre Cristo. Tem muita gente que sabe sobre Cristo, mas não conhece a Cristo. Tem muita gente que você vai trazer para dar uma exposição e ele vai expor. Agora vai expor de forma preciosa, mas não conhece a Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos aprender com Cristo. E Paulo vai falar isso, irmãos, depois de ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Quem era Paulo? Saulo, que se torna Paulo. Existe algo que desde a criação do homem Jesus nos chamou para fazer: ter intimidade com Ele. Só conhecemos a Cristo quando temos intimidade com Ele. Só conhecemos a Cristo quando desenvolvemos relacionamento com Ele. Só conhecemos a Cristo quando passamos a viver com Ele dia após dia. Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus estava conversando com seus discípulos e Ele vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Intimidade, relacionamento, um Deus relacional. Quanto mais buscamos a Ele, mais conhecemos da tua palavra. A palavra de Deus é a fonte de santificação. A palavra de Deus é a fonte de transformação. A palavra de Deus é a fonte de purificação. Irmãos, tudo o que você precisar, você encontra na palavra. Quer falar sobre economia? Vai para a palavra. Quer falar sobre sociedade? Vai para a palavra. Quer falar sobre coisas sexuais? Vai para a palavra, irmãos. A palavra ensina. É através da palavra que nós somos santificados, purificados. É através da palavra que ouvimos a voz de Deus. Se alguém chegar para você e dizer: eu não consigo ouvir a voz de Deus, aí você diz: meu irmão, você não está lendo a Bíblia. Me desculpe, mas você não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia é a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus, irmãos? Mergulhe nas Escrituras. E à medida que nós mergulhamos, nós vamos sendo santificados. E à medida que nós mergulhamos, nós vamos sendo moldados. E à medida que nós mergulhamos, nós vamos sendo transformados. Olha o que aqui a palavra vai dizer lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só através da palavra é que nós aprendemos a discernir os pensamentos. Só através da palavra é que nós aprendemos a nos livrar do engano. Só através da palavra é que nós encontramos a verdadeira liberdade. Sabe por que você continua aprisionado, irmão? Eu acho que deve ter algum comediante aqui em cima. E tem gente rindo aí. Sabe por que você está aprisionada? Porque você não confia no que Deus tem para fazer na sua vida. É por isso que você tem vivido assim. Enquanto você ri, o diabo zomba da sua cara. Porque o poder de Deus não consegue penetrar no seu coração. Porque você zomba da palavra de Deus. Deus é justiça. E a mão dele pesa sobre nós. Ou vivemos o amor dele, ou estamos condenados ao inferno. Você tem uma escolha para fazer. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Ainda é tempo de você voltar para os pés de Jesus. Se arrependa hoje. Volte hoje. Porque se Jesus voltar amanhã, o que será da sua vida? É triste, irmãos. É triste você chegar na casa de Deus e ver as pessoas zombando da palavra de Deus.
brincando com a palavra de Deus. É triste. A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de cada uma das nossas vidas. A minha oração é que o Senhor possa olhar para nós e dizer: eu vou te perdoar, meu filho. Mas isso pode ser tarde demais. É hora de voltarmos ao primeiro amor. Retirar a roupa velha, se vestir com as roupas novas. O velho homem, ele não pode tomar o lugar do nosso coração. O velho homem, ele não pode assumir as nossas vidas. Como cristão, a nossa maneira de pensar não pode repetir a maneira do mundo. Como cristão, a nossa maneira de andar não pode ser igual às coisas do mundo. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Sabe, irmãos, quando Jesus ele vai visitar, ele vai curar Lázaro, ressuscitar Lázaro, perdoe. Quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, ele vai chegando ali em direção ao túmulo de Lázaro, e uma de suas irmãs faz: mas mestre, já faz 4 dias que ele morreu, ele já está cheirando mal, já está em decomposição. Mas Jesus segue o seu destino, segue o seu caminho. E Jesus ele profere uma palavra para Lázaro. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Mas antes de dizer Lázaro, sai para fora, ele olha para Deus, para o Pai, e diz: Senhor, muito obrigado. Porque ele sabia que o que Deus poderia fazer, ele sabia o poder que Deus tem de transformar as nossas vidas, a nossa situação. Não importa como você está, não importa o que você está vivendo, Ele pode mudar a sua história. E tem uma coisa, irmãos, que me chama muita atenção. Lá em João 11:44, Jesus vai dizer assim: desatai-o e deixai-o ir. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: a natureza caída, Lázaro, não faz mais parte da sua vida. Retira as roupas velhas e viva vida nova em mim. Jesus estava declarando ali que aquela mortalha, aquelas faixas não fazia mais parte da vida de Lázaro. As roupas da sepultura não faz mais parte da sua vida. A sua vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Fique de pé nesse lugar. Irmão, se tornar cristão significa largar as velhas roupas. Se tornar cristão significa arrancar as roupas da sepultura. Se tornar cristão significa abandonar aquilo que era velho. Por meio de Cristo recebemos uma nova posição como a nova criatura. É por isso que a cada dia devemos nos apropriar por fé daquilo que Cristo tem entregue em nossas mãos. O que você vai decidir hoje? Qual é a sua decisão hoje? O que é que você vai fazer a partir de hoje? Como é que você vai viver a partir de hoje? Irmão, ninguém aqui pode escolher por você. A escolha é sua. A escolha é individual. Você vai continuar vivendo como um velho homem, ou vai seguir o caminho da santidade e da renovação? O que você vai fazer? Feche seus olhos. Jesus está te chamando para um compromisso diário. Abandonar tudo aquilo que não pertence a Ele e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Sim, Senhor. Nós queremos, assim como crianças, te
e amar mais e mais. Assim como a pureza das crianças, nós queremos render os nossos corações puros e santificados a Ti, Senhor. É por isso, Pai, que em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que entristecemos o Teu coração. Nos rendemos a Ti, Senhor, e recebemos, ó Deus, o Teu abraço, o Teu toque, o toque de cura, toque de libertação, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui essa noite para ser confrontados pela Tua palavra, para retirar de nós ainda as roupas velhas que ainda vestimos, para retirar do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente o velho homem e viver uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É por isso, Senhor, que em nome de Jesus eu te peço, libera, Senhor, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos uma unção de cura neste lugar, Senhor. Cura da alma, cura da mente, cura do espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o abraço do Espírito Santo nesta hora. Ele está aí com você. Ele está derramando sobre você um óleo novo, um óleo de cura. Sim, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo confronto, pela exortação. Sim, Senhor. Nós te amamos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. E acreditar em Ti. Sim, Senhor. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço. Sinta o abraço do Espírito Santo. Senhor. O Espírito Santo está te envolvendo com amor nesta hora. Sinta o abraço do Espírito Santo. Sim, Ele está te abraçando com amor. Ele está te abraçando com amor, liberando perdão no seu coração, liberando renovo no seu coração, com o amor do Espírito, o amor de um Cristo que morreu na cruz em seu lugar. Ele está te abraçando nesta hora, consolando o seu ser. Ele está
está dizendo: filho, eu estou aqui com você. Filho, eu estou cuidando de você. Filho, eu estou tratando as suas feridas. Eu estou tratando a sua alma. Filho, eu te amo. Abraça-me. Sim. O Espírito Santo está te abraçando agora, liberando amor sobre a sua vida. Sinta o abraço do Espírito Santo. Sim, Jesus. Com seus braços te Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Amor que morreu em uma cruz em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Porque o teu amor nos curou. Porque o teu amor nos libertou, Pai. Obrigado, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Te glorificamos, ó Pai. Em nome de Jesus.